Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 6/3, quinta-feira de Europa League. Separei aqui os 8 jogos das oitavas de final para a gente conversar neste mês de março, que começou muito bem pra gente, graças a Deus. Então, antes de mais nada, só se inscreve no canal aí, beleza? Deixa o gostei, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Daqui a pouquinho a gente já tá com 500 inscritos nesse canal. O nosso grupo tá na descrição e no final do vídeo eu vou deixar um bilhetinho pra gente forrar o bolso. Combinado? Vambora pra cima, sem te enrolar demais, bora pro vídeo. O primeiro jogo que a gente tem aqui então, das oitavas, é Real Sociedad contra Manchester United. Uma Europa League que tá muito forte, com equipes aqui de muito nome em seus países. Então, ó, o primeiro jogo é Real Sociedad contra Manchester United. Jogo muito bom. Manchester United que tá numa fase terrível, né? Vem aqui de uma derrota por 5-4, no caso, nos pênaltis, né? Pro Fulham na FA Cup. O jogo ficou 1-1, se eu não me engano, e foi eliminado nos pênaltis dentro de casa o Manchester United na FA Cup, tá? Venceu o Ipswich por 3-2, mas também passando o perrengue. Empatou com o Everton, e aqui os outros jogos não são jogos válidos, né? Aqui deu uma leve bugada no radar esportivo. Mas enfim, a gente sabe que a temporada do United está muito ruim. Ele está bem longe de competições europeias na Premier League, e a única chance dele é essa Europa League, é focar aqui, mas também não tá mil maravilhas não. Já a Real Sociedad vem de alguns jogos bons, tá? Eu gosto dessa Real Sociedad, principalmente em casa. Na Europa League vem de um 5-2 contra o Midtjylland, vem de uma vitória contra o Leganés, aí perdeu de 1-0 na Copa do Rei no jogo de ida para o Real Madrid, ainda tem o joguinho de volta, e tomou 4-0 para o Barcelona, beleza. Mas é o Barça, né? O Barça tá jogando muito. Perdeu para o Betis, tá? Venceu o Midtjylland aqui também na Europa League por 2-1, os playoffs ida e volta, venceu o Espanhol, venceu o Osasuna. Então a gente pega aqui em casa, pô, vem de bons jogos a Real Sociedad. Ó, 2-0, 2-0, 2-1, 5-2, 3-2, perdeu só pro Real Madrid por 1-0, mas teve bastante chance também e deu trabalho pro Real Madrid. Então essa cotação de 2.5, até que ela é válida, tá? Contando que a Real Sociedad tá em casa e o Manchester United não tá numa fase tão legal. Aqui é um jogo que eu não quero trabalhar gols, eu acho perigoso trabalhar gols, é um jogo de ida, um jogo que às vezes pode ser mais truncado, não sei a postura do United e muito menos a postura da Real Sociedad. Eu sei que eu gosto de trabalhar muitos escanteios a favor da Real Sociedad em casa. Então, pô, tá em casa, tem que fazer o resultado. O United é uma equipe que deixa muito espaço na defesa. Eu vou indicar para vocês, para a Real Sociedad ter mais escanteios no primeiro tempo, contando que é um time que vai sim exercer uma pressão legal ali no começo da partida e pode conseguir alguns cantos. Eu gosto muito da equipe da Real Sociedad para escanteios. Então, mais escanteios no primeiro tempo para a equipe da Real Sociedad, beleza? O restante eu prefiro trabalhar ao vivo. FCSB contra Lyon. A FCSB é uma equipe da Romênia contra o Lyon, aqui uma equipe da França. Aqui eu já gosto de gols. Pô, o Lyon aqui é uma equipe muito over essa temporada. Ó, 2-1 contra o Brest, 3-2 contra o PSG, 4-1 no Montpellier, 4-0, 3-2 contra o Olympique de Marseille. Então é uma equipe que toma e sofre gol demais, tá? E o FCSB também é uma equipe que é capaz de marcar. Eu acho que vai deixar até um golzinho estando dentro de casa. Essa cotação de 1.80 para o Lyon eu acho perigosa, porque é um jogo lá na Romênia, então a gente não sabe como é que vai ser. Eu prefiro trabalhar gols, jogo mais aberto. Ó, 2-0, 2-1, 2-0, 2-1, 3-0, 1-1, 2-0 aqui perdeu para o Manchester United. Eu acho que aqui é um joguinho bom para a gente trabalhar gols, tá? Eu acho que o FCSB pode sim deixar um golzinho do Lyon e o Lyon ter que correr atrás do placar, como pode o Lyon também chegar na casa do FCSB e descer o cacete, igual o Arsenal fez com o PSV. Chegou lá e meteu 7, né? Então assim, eu acho que pode ser um joguinho que o Lyon pode ir lá e meter um 2-0, igual o United chegou e fez. Então eu acho que isso aqui é um joguinho mais para gols, tá? 1,5 gols a 1,25. Para mim tá muito bom, dá pra gente trabalhar. Fenerbahçe e Lyon. Perdão, Fenerbahçe e Rangers. Rangers da Escócia, Rangers que já está quase 20 pontos de diferença do Celtic na Escócia, não vai conseguir nada lá na Escócia, então o foco dele provavelmente está sendo aqui nessa Europa League, pode tentar avançar um pouco mais, né? E o Fenerbahçe, a mesma coisa, o Fenerbahçe está numa distância até considerável ali do Galatasaray, dá para chegar, mas é muito difícil, o Galatasaray está numa temporada muito consistente, e já está fora, né, da Europa League, então vai focar tudo agora na Liga, então o Fenerbahçe pode também dar um foco legal na sua Europa League. Tá em casa, né? Equipes turcas em casa são muito fortes. A gente puxa o histórico aqui do Galatasaray jogando dentro de casa, a gente pega só vitórias. Na Europa League ele meteu 3-0 na equipe do Anderlecht, que é uma equipe também muito forte, tá? Então assim, jogo perigoso.
pro Rangers. Eu acho que eu vou preferir pegar alguma coisa que é a favor do Fenerbahçe ou então em gols. Se a gente pega o Rangers aqui fora de casa, é uma boa campanha também. Perdeu pro United por 2-1, mas mesmo assim, né, ó, perdeu pro Motherwell por 2-1, perdeu pro Mirren, perdeu pro Queen's Park, então tá perdendo para várias equipes muito fracas da Escócia, e o Fenerbahçe em casa realmente é uma equipe muito forte. Montou um time bem legal essa temporada e eu gosto de trabalhar a favor do Fenerbahçe. Então eu vou indicar para vocês dupla chance a favor do Fenerbahçe, beleza? Casa ou empate, basicamente. AZ e Tottenham, cara, aqui não tem como. Isso aqui é jogo de gols e ambas marcam. A mesma coisa que eu indiquei no AZ e Galatasaray e não teve outra. Pô. Foi jogo de 4-1 ou 4-2, não sei, acho que foi 4-1, né? Vamos puxar aqui. O AZ meteu 4-1 na equipe do Galatasaray. E eu falei que esse jogo era joguinho de gols em ambas. Olha aqui o histórico do AZ, cara. 3-1, 6-5. Isso aqui provavelmente teve pênalti, né? 1-0, 2-2, 4-1, 2-0, 3-1, 2-0, 4-3 na Europa League também. E o Tottenham nem se fala, né? 2-2, perdeu só de 1-0. Na verdade, esse 2-2 não existe. 1-0, 4-1, outro 1-0, 2-1, 4-0, 2-0, 3-0. Então é jogo over, né? O AZ é uma equipe muito forte, muito ofensiva. O Tottenham também. O Tottenham é a mesma coisa, não vai conseguir brigar por nada de competição europeia na Premier League. Então ele tem essa chance aqui na Europa League. Ele é sim um dos candidatos a levantar esse título aqui, se jogar o que sabe, né? O AZ também é uma equipe muito forte. Então, ó, mais de 1,5 gols, 1,17 não tá ruim, tá legal. Só que o ambas marcam que me chama demais. A 1,53 pra mim tá maravilhoso. E outra, o HT, tá? Eu acho que esse joguinho aqui tem um padrão bizarro de sair gol no primeiro tempo. Deixa eu ver se a gente consegue puxar por aqui. Ó, 80% dos jogos do AZ saiu gol HT e 90% dos jogos do Tottenham saiu gol HT. Isso aqui tem padrão demais de sair um golzinho no primeiro tempo. Vitória Plzeň da República Tcheca contra Lazio, a melhor campanha dessa Europa League e tá jogando muito a equipe da Lazio. Vem de uma vitória por 2-1 em cima do Milan, perdeu para a Inter de Milão na Copa da Itália, 0-0 contra o Venezia, empatou com a Napoli, que também tá brigando na parte de cima da tabela, 5-1 no Monza, 2-1 no Cagliari, perdeu pro Braga, mas já estava totalmente classificada, então não tem problema essa vitória, essa derrota contra o Braga. Perdeu pro Fiorentina, venceu da Real Sociedad por 3-1 e venceu o Verona, tá? O Vitória aqui vem de alguns jogos até legais, né? Na Europa League aqui ele venceu de 3-0 o Ferencváros, vem aqui de uma derrota pro Slavia, alguns jogos aqui na República Tcheca, mas nem se compara, né, cara? Comparar República Tcheca, elenco de República Tcheca com Itália, pô, esse elencozinho da Lazio tá jogando muito, é uma equipe muito consistente, uma equipe muito forte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar um gol da Lazio. Dá uma cotação alta de 1,90, a gente consegue trabalhar bem com mod legal. Um golzinho da Lazio para essa partida. Bodoglin e Olympiacos. Aqui também é jogo de gols, na minha opinião, tá? Bodoglin muito forte, muito over. Olympiacos também muito over. Os últimos jogos aqui do Olympiacos, ele vem numa fase muito legal na Grécia. E os jogos do Bodoglin voltou agora, né? Na verdade, não retornou ainda o campeonato norueguês, então ele tá jogando só a Europa League, mas tá bem aberto os jogos. Ó, desde quando voltou a Europa League, 3-1, 1-1, 2-1, 3-2. Então todos os 4 jogos de Europa League bateu ambas e over, tá? E é uma equipe que não tá jogando no seu campeonato norueguês, mas o Olympiacos tá na ativa, tá tendo jogo aí toda semana. Então é um joguinho bem aberto, cara. É um jogo bem bom. Eu vou no 1,5 ao 1,25 e ambas marcam pra mim tem valor demais, tá? Ambas marcam ao 1,67 tem valor demais. E outro joguinho bom também para trabalhar o Gol HT. Se a gente puxa também o histórico, provavelmente vai ser bem over. O HT, aqui, ó, 90% dos jogos do Bodoglin bateu esse over meio HT, tá? E 50% dos jogos do Olympiacos. Não é uma média ruim, é uma média boa também. Mas é porque normalmente ele pega equipes ali muito fracas, né? E demora para marcar o Olympiacos, Panathinaikos, PAOK, essas equipes normalmente têm dificuldade de marcar no primeiro tempo em alguns jogos da Grécia e marcam ali para os 70, 80 minutos. Mas enfim, 1,5 safe, tá? Ambas marcam, para mim tem valor demais. Roma e Bilbao, cara, aqui é um jogo complicado, tá? Bilbao é uma equipezinha bem forte da Espanha, tá? Em algumas temporadas ali bem boas, só que a Roma tá fazendo umas temporadas sensacional, cara. Sério mesmo. A Roma tá jogando muito. Olha aqui, perdeu na Copa da Itália pro Milan, mas ó, 2-1 em cima da equipe do Como, uma equipe difícil de jogar essa equipe do Como, 4-0 no Monza, 3-2 no Porto, 1-0, empatou lá em Portugal, 1-0 no Venezia, empatou com a Napoli, que tá jogando bem também, venceu o Frankfurt e venceu a Udinese. Em casa a gente pega uma campanha sensacional da equipe da Roma, tá muito bem. Beleza, o Bilbao também tem bons jogos, ó.
goleou o Valladolid, perdeu pro Atlético de Madrid só de 1-0, mas o Atlético de Madrid também é uma baita equipe, empatou com o Espanhol, venceu o Girona, né? Venceu o Victoria Plaza aqui, perdeu pro Besiktas de 4-1. Cara, aqui eu vou trabalhar um golzinho da Roma. Eu acho que a Roma é capaz de deixar um golzinho. Ó, a campanha do Bilbao foi muito forte, né? A Roma teve que brigar nesses playoffs, não conseguiu passar direto, mas estando em casa, jogando o que tá jogando, cara, se eu não trabalhar um gol da Roma aqui, eu sou maluco, tá? Um golzinho da Roma tem muito, muito, muito valor para esse jogo aqui. E Ajax e Frankfurt, cara, eu vou em gols também. Tá? Ajax também é o líder do campeonato holandês, o PSV vem de alguns vacilos, o Ajax já abriu uma distância ali até considerável. O Frankfurt tá nas vagas da Champions League, tá fazendo alguns bons jogos ali, mas sente bastante a falta do seu atacante, né, o Marmoush, que foi pro City. Então vem de 2 derrotas, uma por 4-0, uma por 4-1. Então é uma defesa bem frágil, né? Venceu aqui por 3-1 o Kiel, vem de alguns empates aqui, 1-1, 1-1, 2-0. Mas o over 1,5 a gente nota que bateu nos últimos 10 jogos aqui do Frankfurt, e o Ajax, o over 1,5 bateu em 8 dos últimos 10 jogos. Então são duas equipes bem over também. Eu gosto bastante de trabalhar gols. 1,5 gols para mim aqui a 1,20, tá? Ambas marcam, eu ficarei de fora. Eu trabalhei só o over 1,5 aqui, eu acho mais safe, mais seguro. Beleza? E também, cara, com essa cotação aqui alta do Ajax, a gente pode trabalhar talvez um handicapzinho no Ajax, tá? Um handicapzinho mais 1, por exemplo, que caso o Ajax perca por um golzinho aqui de diferença, anula essa cotação. Eu acho que dentro de casa o Ajax consegue segurar esse empate, tá? Da equipe do Frankfurt aqui. Mas o 1,5 para mim é o mais safe. Quem quiser dar uma arriscadinha pode pegar esse mais 1, pode pegar um dupla chance Ajax. Eu gosto bastante da equipe do Ajax. Eu acho que ela consegue sim arrancar um bom resultado nesse jogo de ida. E aí, né, no jogo da volta lá na Alemanha é outra coisa, mas no jogo de ida em casa eu acho que ela consegue um bom resultado. Mas o safe do safe é o 1,5 gols. Então é isso, turma. 8 joguinhos muito bem analisados. Vamos trabalhar aí nessa quinta-feira, que seja uma quinta-feira de muito lucro. Vou deixar o bilhetinho pronto aí no final do vídeo. Tamo junto, um grande abraço, até amanhã. Fui!